Banco do Brasil, vale a pena investir nessa tradicional ação de dividendos? Sim ou não e por quê? Nesse vídeo você vai ver uma análise completa sobre essa ação. Agora, nos últimos dias eu postei um vídeo fazendo justamente essa análise completa, uma visão geral sobre a Taesa, essa possibilidade dela diminuir os dividendos e tudo mais. O pessoal gostou muito e pediu muito. Banco do Brasil, diversas pessoas pediram e é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo. Então, se você tem essa preocupação, você tem essa dúvida se vale a pena investir ou não no Banco do Brasil, esse vídeo é para você, tá? Antes só de eu entrar especificamente, eu vou te mostrar dados, indicadores e tudo mais, eu quero te fazer um pedido, dois pedidos importantes na verdade, super rápido. Primeiro, se você já acompanha meus vídeos, meus conteúdos por aqui, você sabe que tem valor, que a gente aprofunda de verdade, não fica escondendo as coisas, o que você faz? Aqui embaixo você toca em gostei, porque assim você tocando já no início do vídeo, você faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas, você motiva a minha e a minha equipe e transmite para a gente que você realmente gosta do conteúdo que a gente produz. Então, clique em gostei e eu quero te fazer uma pergunta, manda também nos comentários agora já no início do vídeo. Você tem medo de investir no Banco do Brasil por conta de risco político? Sim ou não? Então, clique em gostei e comenta se você tem medo de investir no Banco do Brasil por conta de risco político, sim ou não. Mas vamos lá, puxando um pouquinho aqui o tempo, 4 meses atrás, eu gravei um vídeo, publiquei um vídeo, este aqui, ó, 5 ações nas quais vou investir em 2023 e nesse vídeo também eu mostrei o resultado das minhas ações durante o ano de 2022, né? Eu vou deixar o link desse vídeo também aqui na descrição para você e basicamente uma dessas ações que eu mostrei foi justamente o Banco do Brasil, ó, 4 meses atrás, tá? E o preço da ação estava em cerca de R$35. Quando a gente vai ver o preço das ações do Banco do Brasil, hoje está em quase R$43. Se a gente pega aqui acumulado durante o ano de 2023, ó, a gente vai ver que a ação está subindo mais de 30% no ano. Será que tem ainda potencial? Será que já passou a fase da valorização do Banco do Brasil ou tem mais pela frente? Na minha visão, tem muito mais. Eu tenho certeza que eu vou ser muito criticado por esse vídeo, por afirmar isso, assim como eu fui muito criticado 4 meses atrás com aquele outro vídeo, o pessoal dizendo assim, ó, poxa Vinícius, mas o resultado do banco era muito bom, mas agora o banco vai ser saqueado, ele vai deixar de dar resultado e tudo mais. E eu entendo que existe sim esse ruído, eu entendo que existe sim esse risco político. Entretanto, se eu pegar toda a distribuição histórica e atual de dividendos e a projeção de distribuição de dividendos dessa empresa e também pegar todo o potencial de crescimento que ela tem, na minha avaliação, Vinícius Marinho, na minha avaliação, essa é uma grande oportunidade de investimento e ressalto já que isso aqui não é uma recomendação de investimento para você, tá? Vinícius, por quê? Fundamenta bem isso. Por que você acha que o Banco do Brasil é uma grande oportunidade de investimento, tá? Basicamente, o Banco do Brasil é uma das poucas ações que tem um mix de potencial de valorização e um pagamento gordo de dividendos. É difícil, geralmente quando você vai investir numa ação, ou ela tem um grande potencial de valorização, ou ela distribui bastante dividendo. É muito raro você encontrar uma ação com esses dois fatores e Banco do Brasil, na minha visão, é uma empresa com esses dois fatores. Eu vou te mostrar aqui exatamente o porquê, tá? Primeiro falando assim sobre o banco, sobre as operações, sobre as atividades do banco, depois a gente vai olhar para os números, tá? De forma bem objetiva. Banco do Brasil, se a gente for parar para pensar e observar de onde que vem o lucro do Banco do Brasil, o lucro do Banco do Brasil vem do agronegócio. Mais da metade dos financiamentos e empréstimos para o agronegócio são feitos via Banco do Brasil. Ele expandiu muito a carteira de crédito com o agronegócio e o agronegócio é o que leva o Brasil para frente. Isso é indiscutível, corresponde a quase 30% do PIB. Isso tende a aumentar porque a produtividade do agronegócio do Brasil é muito grande. A gente não é o maior produtor de grãos, mas deve se tornar nas próximas décadas, porque a produtividade, o país que mais cresce no agro, basicamente, é o Brasil. Então, ele precisa dessa fonte de financiamento, sustentação, que é o principal cavalo, digamos assim, o Banco do Brasil. Esse geralmente é um capital de longo prazo, né? Você vai pegar quem tem empresa rural, né? Não fica toda hora trocando, toda hora mudando de banco. Então tem um histórico, eu conheço, eu sou gaúcho, sou do Rio Grande do Sul, conheço um monte de gente que tem empresa rural e existe um relacionamento com o banco que é muito valorizado, principalmente em períodos de seca, em períodos de que tem problemas, então eles têm esse auxílio, eles valorizam muito essa questão da fidelidade
posso dizer assim. Então o agro é o que dá solidez ao Banco do Brasil, tá? E além disso, o Banco do Brasil ele é um dos poucos bancos públicos, na verdade não tem muito, né? Tem Banco do Brasil e Caixa, mas se você comparar Banco do Brasil e Caixa, dos bancos federais, né? Não tem nem como comparar um negócio com o outro, né? O Banco do Brasil você tem um atendimento similar ao do banco privado. Na Caixa o negócio é um pouco diferente. Você vai entrar no aplicativo até da Caixa, um negócio, meu Deus do céu. Parece que você está no Windows 98, então não tem nem como comparar, sabe? Então eles têm esse serviço muito bom e uma fidelidade do cliente que é uma fidelidade muito grande, tá? Então eu pego aqui essa parte qualitativa, a qualidade do negócio. Quando eu vou olhar para os números do banco, eu fico ainda mais contente, né? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você. E olha só, você está vendo aqui que eu estou no site Status Invest, onde a gente consegue ver os indicadores do Banco do Brasil, tá? E há um bom tempo, não é de hoje, não é do ano passado, que eu já invisto no Banco do Brasil. Ele já esteve inclusive mais descontado. Logo que caiu ali muito, depois da semana do álcool gel 2020 e 2021, eu já alertava para a oportunidade do Banco do Brasil. E por que na minha visão o Banco do Brasil é uma oportunidade, tá? Primeiro, deixa eu mostrar aqui para você os dividendos, ó. O Banco do Brasil é uma tradicional ação distribuidor de dividendos. Ele tinha aqui uma distribuição média aqui na faixa dos 9% ao ano de dividend yield. O que é o dividend yield? É a quantidade de dividendos que uma empresa pagou nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da ação. Então imagine que você investe R$100, tá? O preço da ação está R$100 e você tem um dividend yield de 10%. O que significa? Que no último ano, né, se o preço está R$100, se o dividend yield é 10%, no último ano você recebeu R$10 por cada ação que você tinha. E aqui a média dele era 9, com a grande crise que a gente teve ali entre 2014 e 2016, a maior crise da história do Brasil, a gente pode dizer, dos últimos 100 anos da República, né? A gente viu que essa distribuição caiu bastante, né? O banco estava se reorganizando, estava se reestruturando e tudo mais, e agora, a partir de 2021, ele voltou a distribuir bastante dividendo e ele já anunciou que vai continuar uma distribuição gorda de dividendos, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então é uma empresa aqui tradicional que distribui bastante dividendo. Outro indicador que eu posso olhar para isso é o payout, tá? Pegando aqui, o que é o payout? É o quanto por cento do lucro da empresa ela distribui para os seus acionistas na forma de dividendo. A gente pode ver que a média histórica é 38%, tá? E se a gente pegar aqui a média dos últimos anos, vai bater exatamente nisso. Exatamente nisso. Já foi mais lá atrás, 2013, lá. Mas se a gente pegar nos últimos anos, vai ser mais ou menos isso. E a gestão atual já se comprometeu em fazer uma distribuição de cerca de 40%, em manter um payout de cerca de 40%. Basicamente, o que nos mostra que essa distribuição de dividendo não vai cair como algumas pessoas esperam. Então, eu estou falando da gestão atual, não da gestão do ano passado, da gestão atual mesmo. Então, não vai ter uma grande queda nos dividendos. Por quê? A própria gestão já confirmou essa distribuição de dividendos, esse payout na casa de 40%, então vai até inclusive aumentar um pouquinho em relação ao ano passado, que a empresa teve um payout aí de 34%. A gente pode ter uma clareza de que os dividendos vão subir mais, vão subir cerca de 20%, tá? Vão ser distribuídos 20% a mais de dividendos. E aí, quando eu olho para essa questão dos dividendos, eu estou olhando para a renda passiva. Quando eu olho para um potencial de crescimento, eu tenho que olhar alguns outros indicadores. É isso aqui que eu vou mostrar para você, tá? Basicamente, tem um indicador aqui, ó, chamado preço-lucro, que basicamente é quanto que você está pagando, certo? Quanto que você está pagando, quantas vezes o lucro de uma empresa está pagando. Então, digamos, um PL de 4 significa que é muito baixo. Se você comparar com outras ações, você vai ver que é muito baixo. Significa que se a empresa mantiver o seu lucro constante, em apenas 4 anos você recupera todo o valor investido, né? E a partir do 4º ano, digamos, na forma de lucro da empresa, não quer dizer que você vai receber como dividendo, mas na forma de lucro da empresa. E aí, digamos que a partir de 4 anos, o que vem é só lucro, entende? Então, esse PL é muito baixo. Tem um outro indicador que a gente pode usar, até para a gente ter uma dimensão maior das coisas, que é o LP ou o Earning Yield, como você preferir chamar, que é o contrário do PL, né? Basicamente, o LP ou Earning Yield vai ser 1 dividido por 4,11. Se eu pegar 1 dividido por 4,11, eu vou chegar a um resultado de 24%. Vinícius, o que significa esse Earning Yield, esse LP de 24%? Bom, se eu estou pegando o lucro e dividindo pelo preço, o que eu estou medindo? A rentabilidade dessa empresa em relação ao preço que está sendo negociada na bolsa, tá?
Vamos traçar uma comparação que é muito familiar para muita gente, tá? Digamos que você tem um imóvel, esse imóvel está alugado e aí você recebe um certo aluguel por esse imóvel. Tá? Digamos que você tenha um imóvel lá de R$500.000 que está alugado, a mais ou menos a média, o percentual médio, medido pelo FIPZAP, dos aluguéis anuais é de 5% do valor do imóvel. Então, se você tem um imóvel de R$500.000, você está recebendo mais ou menos R$25.000, certo? Por ano com o aluguel desse imóvel, cerca de 5% do valor do imóvel. Quando eu olho o LP de uma empresa, é a mesma coisa que eu olhar o quanto que eu recebo do aluguel, certo? De uma casa que eu tenho que estar alugada. Então, se eu recebo 5%, num imóvel e 24% sendo acionista do Banco do Brasil, você concorda comigo que esse negócio é extremamente lucrativo em relação ao preço que está sendo negociado na Bolsa? 24% é muito mais do que a própria taxa Selic. Para a taxa Selic chegar em 24%, meu pai do céu, as coisas têm que piorar muito por aqui. Então, você vê uma clara atratividade para investimento no Banco do Brasil por conta desse alto lucro que ele vem apresentando, lucros recordes que eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho e que ele já projeta que o lucro vai subir pelo menos 10% neste ano, podendo subir 20%, tá? E ele tem essa sustentação do agro que é muito previsível. Muito previsível. Todo ano você precisa. No agro, basicamente, você não tem muita opção de você rolar o financiamento porque você tem que bancar a lavoura e você só recebe depois. Então, ele tem essa previsibilidade de receita, algo que alguns outros bancos dependem mais de empresas privadas que optam por investir ou não, mas no agro você tem que investir. Se você não investir, você não consegue nem plantar. A maioria dos produtores é assim. Então, você tem previsibilidade e você tem um lucro sendo equivalente a 24%, o lucro dos últimos 12 meses, 24% do preço está sendo negociado na Bolsa. Isso é assustadoramente elevado para uma empresa desse tamanho, principalmente. Um outro indicador de preço muito importante para a gente analisar é o PVP. O que seria o PVP? É o preço que a ação está sendo negociada na Bolsa em relação ao valor do seu patrimônio. Quanto que vale o patrimônio da empresa? É que a gente consegue ter acesso a isso, né? O patrimônio do Banco do Brasil vale 163 bilhões e na Bolsa ser negociado por 122. Então é como se você pegasse uma nota, imagine que existe uma nota de R$122, você dá para mim e eu te dou uma nota de 163. Que doido, você está comprando abaixo do quanto vale aquele patrimônio. E quando que faz sentido uma empresa ter esse indicador menor que 1? Ou seja, uma ação está sendo negociada na Bolsa por um preço que é menor do quanto vale o patrimônio dela, quando essa empresa dá prejuízo. Porque se uma empresa dá prejuízo, você pode supor que o patrimônio da empresa vai começar a ser corroído com o passar do tempo, para pagar dívidas, para bancar esse prejuízo que ela está tendo. Agora, o Banco do Brasil já teve prejuízo? Vamos dar uma olhada aqui no histórico de lucro. Coloquei no máximo, você vê lucro absolutamente todo santo ano. Inclusive, quando ele foi muito usado ali com objetivos políticos entre 2014 e 2016, certo? Ele ainda assim deu um lucro de 7 bilhões. Além disso, aqui na fase do ex-presidente Temer, durante o mandato do ex-presidente Temer, muitas das funções que já deveriam ter sido passadas para o Banco Central, porque talvez você saiba, talvez não, mas o Banco do Brasil ele foi o Banco Central do Brasil antes da criação do Banco Central. Só que, politicamente, o que se fez? Vamos passar algumas coisas para o Banco Central e vamos deixar algumas coisas na manga do Banco do Brasil, porque aí eu, que estou mandando no país durante esses 4 anos, 5 anos, depende da época que você for pegar, eu posso usar o Banco do Brasil de uma forma que me ajude a eu me reeleger. E ainda tinha muita coisa que o governo poderia fazer, poderia intervir no Banco do Brasil para dar mais crédito, para fazer aquelas medidas populistas que hoje não tem mais como ser feito por conta das mudanças que o ex-presidente Temer fez em toda essa estruturação, essa divisão de funções entre Banco do Brasil e Banco Central. Então, muito do que foi feito ali entre 2014 e 2016 não tem mais como fazer porque já foi modificado, já passou para o guarda-chuva do Banco Central. E a gente vê claramente desde 2016 uma melhora, claro que teve impacto em 2020, mas uma melhora consistente de longo prazo aqui no lucro do banco. Né? E aí algumas pessoas pensam, não, mas o Banco do Brasil pode ser saqueado, já foi até aventado que os bancos públicos podem ser utilizados para fomentar o crescimento do país. Só que eu sustento para vocês? Se o Banco do Brasil ele der 2 bilhões de lucro, um lucro que é 30% do que foi em 2016, um ano... Gente, 2016 foi o ano da maior queda no PIB para um país na história mundial
que não estava passando por guerra. Vocês têm noção da dimensão da crise que foi? A maior queda no PIB, a maior queda na economia para um país que não estava passando por uma guerra na história do planeta, já registrada. Talvez tenha tido uma maior lá atrás, mas não tem como saber. Então, se ele der qualquer lucro, ele tem que ter esse preço em relação ao patrimônio igual a 1. Por quê? Quer dizer que o patrimônio não está decrescendo. Só faria sentido se o banco desse prejuízo. Só que ele tem toda a solidez do agro. Ele tem essas funções que já... Ele não tem mais essas funções que já foram tiradas dele, foram para o Banco Central, que já deveriam ter ido há muito tempo, há décadas. Então ele tem uma solidez muito maior hoje em dia do que antes. Tinha que valer pelo menos ou seja, na minha visão aqui, tem pelo menos uns 30% de potencial de retorno. Esse preço dos 42 teria que ir para pelo menos 60, na pior das hipóteses. Não 60 seria 50% da valorização, mas teria aqui para pelo menos ali uns 55 reais. Pelo menos ali uns 55 reais, tá? Se a gente pegar e olhar a dinâmica desse indicador, a gente vê que, poxa, o natural para ele está em 1.2, 1.5. Isso aqui é o natural para o Banco do Brasil, né? Então, ele teria que subir pelo menos uns 60%. Na minha cabeça, isso aqui tem que valer R$80 no futuro. R$80 no futuro, à medida que o banco conseguir melhorar, expandir os seus lucros. Não estou dizendo que vai valer R$80, não sei quanto é que vai valer no futuro, mas na minha cabeça, no mínimo 55 teria que valer isso para ser minimamente viável, valer na bolsa o quanto vale o patrimônio do banco. Se eu supor que o banco vai continuar dando algum lucro, o patrimônio vai subir e aí esse preço tem que ir sendo corrigido para cima. Então surge a pergunta, qual seria um preço justo para o Banco do Brasil? Na minha visão, no mínimo uns R$50, uns R$55, no mínimo dos mínimos dos mínimos, considerando que valeria o mesmo quanto vale o patrimônio, né? Na bolsa valeria a mesma coisa e na minha visão tem que valer mais. Então, no mínimo dos mínimos R$55. E outros indicadores que mostram bastante solidez do Banco do Brasil é que a Basileia e imobilização. O que é isso? Basileia é o quanto por cento do patrimônio que o banco empresta que é um patrimônio próprio. O exigido pelo Banco Central é 11%. Você deve ter visto aí Portocred Financeira, que faliu, e outras instituições menores. Por que elas faliram? Né? Foi decretada a falência. Na verdade, o termo técnico correto foi decretada a liquidação extrajudicial dessas instituições financeiras. Por quê? Porque o índice de Basileia era muito abaixo de 11, que é o mínimo exigido pelo Banco Central. Porque abaixo de 11 significa que você está emprestando muito dinheiro que não é seu, é de investidores que investem em CDB, LCI, LCA, LH, LI, tem dinheiro na poupança, tem dinheiro em conta corrente, então eles podem querer sacar a qualquer momento, certo? E você tem pouco patrimônio próprio sendo emprestado. Aqui, o Banco do Brasil, ele tem, quase 50% a mais do mínimo exigido. Então, muito tranquilo. E desse patrimônio próprio, tô quase o cebolinho aqui, o que aconteceu? 16,5% é imobilizado, está em imóveis, está em veículos, que foram pro nome do banco, porque pessoas não pagaram financiamentos e tudo mais. Em infraestrutura, em veículos do próprio banco, enfim, porque ele também tem, muito pouco está imobilizado. O máximo que eu gosto aqui é uns 30%. O exigido pelo Banco Central, ali o farol, é ser menos de 50% imobilizado. Ele tem apenas 16%, a maior parte é líquido. Se tiver um ataque especulativo no banco, é muito mais difícil dele quebrar quando ele tem bastante dinheiro mobilizável, certo? Bastante liquidez. E algo muito importante que eu destaco para vocês e cada vez venho destacando mais é algo chamado margem de segurança. O que é a margem de segurança? Exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. Vamos lá, vamos entender. Olha só. Margem de segurança é a distância entre o preço da ação e o lucro da empresa. Basicamente isso. O que a gente viu acontecer? O que a gente está vendo acontecer nesse momento? O lucro ele vem subindo bastante desde 2020, que foi uma interrupção ali do ciclo iniciado em 2016. Foi apenas uma interrupção, mas o preço da ação, desabou, enquanto o lucro da empresa não para de subir. Se a gente pegar uma trajetória de longo prazo, só teve uma folga ali em 2020 mesmo, por razões óbvias. Então o lucro está expandindo e o preço da ação não parava de cair. Aqui em 2020, 2021, eu já comecei a falar sobre isso. Poxa, não faz sentido toda essa queda do Banco do Brasil, está expandindo margem, expandindo lucro e tudo mais. E agora a ação já vem começando a se recuperar, tanto que sobe 30% nesse ano, mas na minha visão,
eu tenho muita convicção de que tem que subir pelo menos mais 30%, tá? Para fazer algum sentido com base nos indicadores que eu te mostrei. Outra vez na história que isso aconteceu, você pode ver, ó, o lucro da empresa subindo e o preço da ação caindo. O que aconteceu no futuro? O que aconteceu? Ó, o lucro ele deu uma caída, depois voltou a subir e o preço foi atrás. No longo prazo, o preço, a cotação da ação sempre segue o lucro da empresa. A cotação da ação sempre segue o lucro da empresa. Então você tem que olhar para o lucro. E a lucratividade do Banco do Brasil está intacta. E vai continuar pagando muito dividendo. E à medida que o tempo passar, esse receio, esse medo dos investidores vai diminuindo e naturalmente eles vão aceitando investir na ação. Esse medo do risco político vai cada vez suavizando mais, né? Está muito recente ainda o processo eleitoral que a gente teve. Então, quanto mais o tempo passa, mais esse risco ele reduz na cabeça dos investidores. E agora um resumo final. Vale a pena investir nas ações do Banco do Brasil? Sem dúvidas, na minha visão, vale. Independente se você tem uma visão de que você quer investir em ações com potencial de valorização ou se você quer investir em ações pagadoras de dividendos para cada vez receber mais dividendos e ter uma renda passiva que banque a sua liberdade financeira, a sua independência financeira no futuro. Por quê? Porque essa ação contempla as duas possibilidades. Alto potencial de valorização e um alto dividendo pago. A gestão já se comprometeu em manter 40% do lucro sendo distribuído como dividendo e já tem projeções e na atualidade já tem dados mostrando que o lucro do banco pode subir em 2023 em pelo menos 10%. Eu tenho essa ação, essa não é uma recomendação de investimento para você, mas a minha ideia aqui com esse vídeo foi explanar para você toda a situação do Banco do Brasil para que você possa tomar a sua própria decisão de investimento, tá bom? E me diz, agora, depois que você viu tudo isso, se você ainda não mandou seu comentário, manda seu comentário aqui embaixo. Poxa, você tem medo de investir no Banco do Brasil por conta do risco político? Sim ou não? Eu não tenho nenhum medo, porque o PVP está menor que 1 e porque o banco é muito difícil dele não dar lucro. Porque ele tem o agro que está ali na base da carteira de crédito e da lucratividade. Mas me fala aí se você tem. E se você gostaria que eu fizesse algum outro vídeo falando sobre uma outra ação, manda. Mesmo que você já tenha mandado em vídeos anteriores, manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber qual ação que você está com dúvida, o que você está se preocupando aí. Quem sabe eu gravo um vídeo especificamente para falar sobre essa ação que você está com algum nível de insegurança. Quanto mais comentários tiverem repetidos sobre uma ação, mais força isso tem pra gente. Se você gostou desse vídeo, toque aqui embaixo em gostei. Isso realmente para você, eu sei que não é nenhum esforço, mas para nós isso é muito importante. Faça com que o nosso trabalho chegue para mais pessoas, a gente consiga ajudar mais gente, tá? Toque em gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo. Eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.